90 contratos. Né? Vacari nega, evidentemente. Né? Rui Falcão, presidente do PT, também disse que isso não é verdade. Todas as doações do PT foram legais, enfim. Né? Eu passo aqui um exemplar do Gazeta aqui ao Márcio, o outro ao nosso Elias Jacó, e o Absair recebe aqui também o Gazeta de São Paulo. Aproveito para cumprimentar aqui os convidados, os parceiros desta edição do Painel Regional. Márcio Pino, novo presidente do Sindicato dos Policiais Civis aqui de Santos e região. Obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, obrigado a todos. Saiu, doutor e professor aqui, doutor Elias, a você, Edgar. Obrigado pela oportunidade e a vocês, telespectadores, também. Uma boa tarde. Muito bem. Você chamou de professor porque você faz direito? Fez direito? Fiz direito. Fez direito já. Inclusive tem um livro do doutor Elias comigo, de Direito Penal, qual me livrou de muitas notas baixas. Com ele, pronto, eu consegui me sair bem aí em várias provas do doutor Rogério. Poxa, então até hoje eu tenho esse carinho. Você deve alguma coisa ao Elias Jacó, então? Poxa, muito. Essas dicas aí. Poxa, caramba. Elias Jacó, prazer recebê-lo aqui também. Tudo bem, Elias? Tudo bem. Muito feliz em estar aqui novamente, depois de um longo e tenebroso verão. Né? E, sobretudo, na companhia do meu amigo Rocha, como você bem disse, é uma referência na reportagem policial em Santos. Eu me arriscaria a dizer que o Rocha foi o primeiro grande nome, foi um pioneiro, pelo menos na forma pela qual ele, aquilo que ele desenhou dessa maravilhosa especialidade jornalística, não é? Portanto, é uma honra tê-lo aqui ao meu lado hoje e meu querido amigo Márcio, muito gentil nas palavras dele, como sempre, né? Até porque a indicação dele como presidente do Sindicato Polícia Civil, a presença dele aqui hoje é uma homenagem a toda essa classe, muito bem representada pelo sindicato. Muito bem. Absair Rocha, não é? Como disse, já repito aqui, uma referência na área policial, não é? E sempre, né, Elias Jacó e Márcio, sem sensacionalismo, não é? E sem demagogia de muitos aí nas grandes redes que fazem da profissão degrau aí, na verdade, para ficar milionários, né, como eles ficaram realmente, né? Tudo bem, as emissoras pagam, eles ganham, né? Só que o produto que eles oferecem para mim é dos mais contestáveis, é diferente do que sempre fez o Absair, né? E praticou o jornalismo propriamente dito. Prazer recebê-lo mais uma vez, Rocha. Tudo bem? Obrigado, o prazer é meu. Doutor Elias, eu agradeço as suas palavras e realmente é uma honra participar desta mesa em que o senhor está presente. Me sinto honrado. Muito obrigado. Muito bem, repetindo, 3014-5281, você liga, participa com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, facebook.com/Painel Regional TV, nosso espaço importante pelas redes sociais, mande aí a sua mensagem. Em tempo real, nós estamos pelo site da TV Santa Cecília, você clica lá no ícone Painel Regional, no Santa Portal e confere a gente online. Programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube, você revê como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou, se achar melhor, o programa por inteiro, você fica sempre à vontade. E quem acompanha você, né, pelas redes sociais ou acompanha a sua participação pelo telefone, tudo que é produzido pela nossa equipe, sempre atenta à nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo. O Facebook aqui já está aberto esperando a sua participação. Dúvidas, críticas, sugestões, opiniões, aqui é a Bancada Democrática e também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem, estamos acompanhando ainda, né, esse caso escabroso aqui no bairro do Boqueirão. Claro que o Márcio está na ativa, né, Márcio? Como presidente do sindicato, mas está na ativa, evidentemente. O caso foi para o 7º DP, não sei onde é que você atua. Qual é o seu, como escrivão, você trabalha onde? Trabalho no 1º Distrito de Primeiro Santos. Distrito, tudo bem. No caso não passou lá por vocês, né? Mas todo mundo ficou sabendo, está todo mundo acompanhando. E a polícia, ao encalço aí do assassino, não é, do jovem Matheus Soares, crime que barbarizou a cidade, não é? E que faz com que a gente reflita aí, já discutimos em alguns outros programas, inclusive repetindo mais uma vez, a própria Ione aqui foi uma vítima do arrastão que se deu na noite da terça-feira, né, sendo agredida aí por um
bandido, um criminoso, né? Um criminoso não, porque menor de idade a gente não pode chamar de Já criminoso. foi identificado o autor do assalto? Não. Não foi identificado. Foi Era tipo um arrastão. É. Desceram do ônibus 15, 16, 17 moleques. Um deles agarrou a Ione a ponto do ônibus para arrancar a correntinha dela e conseguiu, né, Ione? Infelizmente. Bom, melhor aí a correntinha, Melhor a correntinha do que uma vida. lógico, sem dúvida nenhuma, né? Estamos aí com um retrato falado aqui na capa do Diário do Litoral. Se puder mostrar aqui novamente, né? Aqui tá aí o retrato falado, se puder aproximar um pouquinho mais aqui para a gente, né? A nossa colaboração, como do Diário do Litoral, está aí o retrato falado do cidadão que é acusado, né, em tese, de ter assassinado o jovem Matheus. Bom, a violência assusta todos nós, né, o Márcio? Sim, a violência assusta até nós policiais, tendo em vista que vários policiais estão também sofrendo, são vítimas disso. O ano passado foram mais de 100 policiais mortos. Só na região aqui, vários colegas também já sofreram disso e acabaram sendo assassinados. Com relação ao crime, apesar do baixo efetivo e dos baixos salários, policiais estão dedicados e empenhados em busca desse... No caso, a gente não sabe se é adolescente infrator ou não, porque não foi identificado, não sabe se é maior ou menor. Esse criminoso, pode dizer assim. O cara que tira uma vida, independente da idade, ele não deixa de ser um criminoso. E tá aí, os policiais, tá o Dr. Lara da DIG, qual tá com empenho voltado para elucidar. Então é isso. Agora falta o quê? Está faltando do governo do Estado, por exemplo, um reconhecimento maior e uma valorização maior das polícias, não só a civil, da qual eu venho aqui representando os policiais, mas a militar e também a todos os órgãos de segurança. Então precisa de um reconhecimento maior, valorização, nossos salários estão altamente defasados, policiais, o que há 20 anos atrás chegava em torno na nossa região de R$ 4.000 policiais o efetivo, hoje está abaixo de 2.800 policiais, sem contar com os afastados. R$4.000 e que é? Não, 4.000 policiais. 4.000 policiais. Hoje, 4.000 policiais? Hoje, pô... Mas que época era? 20 anos 20 atrás. anos. Agora, hoje a população dobrou e reduziu o efetivo. Então, isso daí, a consequência disso, do mau aparelhamento das polícias, é isso, é o aumento da criminalidade. E a população sofre com isso. Absair Rocha, sempre atento aí a tudo que acontece nessa área policial aqui na cidade, na região, né? Uma informação aí a mais sobre esse crime, como é que Eu queria avaliou tudo isso aí? aproveitar, o Butarão, a presença do Dr. Elias, sempre foi um promotor ponderado, como advogado, continua sendo ponderado. Eu acho que é a pessoa indicada para responder a pergunta que não quer calar. Existem muitos que acreditam que baixar a maioridade no caso, seria o suficiente para acabar com o crime. E eu acho que isso é um absurdo. Mas tem alguns projetos, o próprio governador de São Paulo tem um projeto, ampliando para 8 anos a permanência do adolescente na Fundação Casa. O senhor acha que é viável, que é interessante? Veja, Rocha, do ponto de vista estatístico, a criminalidade do menor infrator, criminalidade grave, essa mais hedionda, digamos assim, ela é bastante reduzida, não é? O problema é que, normalmente, ela se dá com crimes de grande repercussão e gera essa discussão sazonal, não é? Digamos assim, quando acontece um crime grave, praticado por menor ou com participação de menor, o pessoal começa a discutir e a carimbar os Aí menores vem à como se tona fosse, essa questão. Na verdade, isso é uma questão muito mais abrangente do que esta, né? Nós costumamos dizer em direito que o crime não tem causas, o crime tem fatores, vários fatores, né? Então, esses fatores criminógenos, entre eles está, sem dúvida nenhuma, a perda do sentido de valor, não é? Que deve, de alguma forma, estar na base do comportamento das pessoas. Isso gera, normalmente, uma ruptura com a ordem constituída e é um dos fatores, não é o único, muito pelo contrário,
há muitos. E a questão da menoridade, digamos assim, né, tem a ver, muito a ver, com essa a falta de referência valorativa. Quer dizer, o menor não é educado, ele não tem contenção psicológica pela sua própria natureza, não é? O jovem, ele é desabrido, ele toma atitudes absolutamente imaturas até, a gente costuma dizer assim, portanto, está muito próximo da criminalidade se não tiver referência de valores. E essa referência é transmitida não só pela sociedade política e culturalmente organizada, mas pela família, pela escola e por todas as instituições que nós conhecemos. Isso significa dizer, no topo do problema está o menor, mas a base do problema está corroída. Então, o que adianta você aumentar ou diminuir o rigor penal do tratamento desses menores, se você não resolve o problema de base, não é? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tanto que nos países em que essa questão é colocada em termos corretos, a infração do menor, ela é tratada de uma forma absolutamente equilibrada. Eu sou defensor da ideia de que é possível você incluir o menor no Código Penal, desde que ele seja tratado de acordo com a sua condição, como um ser humano em formação, e não seja misturado, né, a outras espécies criminais que nós conhecemos, como parece pretender quem tão somente advoga a diminuição da responsabilidade penal. O que eles querem, na verdade, é botar o menor na cadeia. Eu acho interessante, doutor, pelo seguinte, realmente, eu tenho um parente que trabalha no Departamento de Delinquência Juvenil dos Estados Unidos. E lá eles têm o seguinte critério: o menor, ele cometeu uma infração, ele é levado para um departamento próprio, onde ele é avaliado por psicólogos, por psicanalistas, e essa avaliação é encaminhada à corte para que o magistrado possa, então, agir com base naquilo que os profissionais disseram a ele, né? Olha, ele tinha conhecimento do que fez, ele tinha noção, não tinha aquele negócio todo. Não seria um ponto interessante de ser abordado? Olha, que aqui... Eu, pessoalmente, não sou muito amigo do sistema norte-americano, né? Eu acho que os Estados Unidos não são modelo na área criminal. Se bem que lá há uma diversidade muito grande. Mas há um aspecto interessante na legislação, não na legislação de origem anglo-saxônica, inclusive Inglaterra, não é? É de submeter o menor de idade, aquele que é considerado jovem criminoso ou adolescente criminoso, nós já estamos muito próximos da infância criminosa aqui no Brasil, a uma apreciação preliminar sobre saber se, em razão das circunstâncias, da sua personalidade, das características, ele pode ser julgado como adulto, né? Mas em nenhuma hipótese, mesmo quando julgado como adulto, ele receberá o mesmo tipo de sanção que receberia um maior de idade. Ele vai exatamente para o lugar adequado para esse tratamento. Podendo, inclusive, ficar lá muito mais do que 8 anos. Até completar, inclusive, a maioridade. Até que se diga que cessou a sua periculosidade. Em alguns casos, essa periculosidade não cessa nunca, não é? Então, essas são as observações preliminares. Esse discurso, digamos, midiático, de opinião, que na verdade é uma opinião publicada, de que é o menor a causa de todos os males penais, é absolutamente falso, não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que o menor é o efeito, né? Não tenha dúvida. Muito bem. Márcio, como é que avalia essa coisa aí? Uma opinião formada também sobre esse tema? Eu concordo com o doutor Elias, eu acho que a gente tem que combater as causas, não a consequência. A causa principal que eu vejo aí é no caso, educação, saúde, segurança e a impunidade, né? Que acaba fazendo com que isso daí acabe se tornando algo comum, né? Os roubos, assaltos. Então, eu acho que, por exemplo, o Estado tem que interceder na causa e pronto. E depois pensar em mudanças de leis. Primeiro, resolver os problemas que estão aí. Por exemplo, você vai ver hoje uma criança numa escola de base, essa criança não tem a oportunidade de brigar de igual para igual
com uma criança que tem uma condição melhor. Então ela acaba indo para outros meios. O mundo é capitalista, ela vai à procura do quê? Dos bens materiais, ela não tendo a oportunidade de competir em condições iguais, ela acaba indo para o lado da criminalidade. Acaba sendo também tão vítima quanto aquele que foi lesado, foi roubado. Então eu não sou favorável. Muito bem. Ione, participações aí com a gente aí já não? Primeira participação é da Cora Coralina. Adoro esse jornal, principalmente por debater assuntos tão importantes. Acredito que a questão da violência seja também cultural. Por isso levará muito tempo a ser erradicada, igual a corrupção da sociedade. Agora eu pergunto, a justiça prende e depois solta. Como isso pode ser modificado? Por que tantas brechas na lei do Brasil? Na verdade, o ditado popular, né, que se usa é que a polícia prende e a justiça solta, né? O Eduardo Elias esteve aqui recentemente, né, e disse que isso é uma mentira, uma falácia, a coisa não funciona bem assim. Então, agradeço a Cora pela participação com a gente aqui e fica aberta a mesa aqui. Eu acho que a justiça solta porque está dentro da lei. É claro que eu, como vítima, eu quero que o cidadão fique na cadeia para o resto da vida dele. Mas eu acho que tanto o juiz, como promotor, como delegado, eles têm normas a cumprir. Eles não podem chegar e, ao bel prazer, ditar normas. Tem que seguir aquilo que está escrito. Então, ele não pode. Olha, saber é uma coisa, provar é outra. Eu posso saber que um elemento cometeu um crime da maior gravidade, mas eu tenho que provar que ele cometeu. Não é porque alguém fala que acha que o cidadão pode ficar na cadeia a vida inteira. Sem dúvida. O que você acha, caro Elias Jacó? Eu acho que a polícia está aí para prender e a justiça está aí para soltar. Eles estão fazendo cada um na sua, não é? É preciso lembrar o seguinte, nós sempre costumamos dizer, como o Rocha lembrou, nós temos um arcabouço legislativo, nós temos normas de comportamento que são normas a serem obedecidas. E essas normas, elas não são editadas a favor da prática de crimes, elas são editadas a favor do cidadão. Então, quando a norma exige o cumprimento de determinadas condições para aplicação de uma sanção penal, que é uma sanção aflitiva, que tira do cidadão um dos seus direitos fundamentais, a liberdade, às vezes até a vida, em alguns casos, não é? Somente pode ser aplicada desde que se assegure ao cidadão que ele não será vítima de uma arbitrariedade. É a nosso favor que existe o judiciário. É evidente que eu se for vítima de um crime, vou querer picar o criminoso em pedacinhos, mas eu jamais poderia ser o juiz, o promotor ou o advogado dessa causa, porque eu estaria comprometendo a segurança jurídica de todos os cidadãos se eu desse ao judiciário um poder imensurado e descontrolado de conservar na prisão aqueles que foram indevidamente presos. E amanhã eu poderia ser vítima dessa arbitrariedade. É preciso pensar nisso também. Muito bem. Marcos completa alguma coisa com relação à pergunta da Coralina, né? E fala que o problema é cultural, eu também acho que é mesmo, especialmente a questão da corrupção, e que a polícia prende, a justiça solta, enfim. Não, pronto, eu trabalhei no departamento de narcóticos 6 anos. Nós, na maioria dos casos, quando nós levávamos a prisão, com raras exceções, era solto, mas aí qual a justificativa? A polícia, o departamento era bem aparelhado. O que acontece é o seguinte, às vezes falta estrutura na polícia para que dê condições, para que crie-se provas. E aí sim, facilita o trabalho da justiça na condenação. Agora, na dúvida também, eu acho que às vezes é melhor, na dúvida, soltar, porque às vezes você está cometendo uma injustiça muito maior com aquele que, por exemplo, está sendo preso e não tem aquela certeza do que prender uma pessoa que não tenha cometido tal erro. Muito bem, a gente tem que sair para o intervalo. Eu passo aqui mais uma informação da Prefeitura de Santos, já que a troca de camisetas para o Carnabon de 2015, que é amanhã, né, já começou na quarta-feira e se encerra agora, hoje, sexta-feira, às 5 horas da tarde, lá no piso térreo do Centro de Cultura Patrícia Galvão, na Piero Machado
número 48, ou até terminar o estoque. Para a troca é necessário levar 2 pacotes de achocolatado com 400 gramas cada, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade. Muito bem, voltamos, segundo bloco de mais uma edição do nosso painel regional. Muito prazer recebendo aqui à minha esquerda o Márcio Pino, que preside agora o Sindicato dos Policiais Civis de Santos e região, ao lado do Dr. Elias Jacó, promotor, advogado. Aqui à minha direita, a companheira Absair Rocha e a Ione Furukawa, sempre atenta às suas participações. Nós estamos com 3014-5281 para você entrar em contato com a gente e a sua mensagem pelo facebook.com/Painel Regional TV. Né? Tema violência, segurança pública, questão do menor, enfim, são sempre bastante polêmicos, né? E temos pessoas aí participando ainda com a gente, querendo discutir, debater aqui com os convidados. É isso, Ione? Exatamente. Antes da primeira pergunta, eu quero mandar um abraço para o Ricardo de Praia Grande, que ele assiste o programa e também está indignado com a violência aqui na região. A pergunta é do Custódio Fernandes. Tem que insistir na lei olho por olho e dente por dente. Matou, vai morrer. Infelizmente, tem que instituir a pena de morte para bandidos e traficantes. Cada vez mais as leis estão brandas e flexíveis. Bom, agora o bicho pega aqui, né? Instituir ou não instituir a pena de morte? Vou começar aqui com o policial que está na ativa e que preside o sindicato aqui. Você é a favor ou contra? Ou depende da situação? Não, sou totalmente contra. Contra a pena de morte? Contra. Seja o que for, colarinho branco, traficante? Não. Poxa, pena de morte, você fazer isso daí, você está condenando a vida de muitos inocentes. Mais do que, ainda mais num país que não tem a estrutura suficiente de justiça, de polícia, os órgãos estatais não são suficientemente estruturados para poder decidir pela vida de uma pessoa. Essa semana mesmo, vimos aí pela televisão um cidadão que foi liberado depois de 37 anos na cadeia nos Estados Unidos, porque descobriram que ele era inocente. Ele tinha o DNA, na época que ele foi preso, ainda não estava aperfeiçoado, ele foi para a cadeia. Agora, realmente foram ver e não é um cidadão. Ora, com a pena de morte, esse cidadão já não teria mais a menor condição de voltar à liberdade. Então, tomaram 37 anos da vida dele. Exatamente. Olha, num país onde as coisas nem sempre são sérias... Acho que era prisão perpétua, né, que ele estava condenado. Num país onde a gente vê muita coisa aí realmente que você não pode ter como coisa séria, você não pode instituir pena de morte. Eu acho que... Nem pena de morte para prisão branco, nem para traficante. Talvez uma prisão mais rigorosa por mais tempo possa até ser discutido. Mas pena de morte, no Brasil, se a pena de morte resolvesse, os Estados Unidos não teriam tantos crimes como eles têm. E vários estados têm absurdos, verdadeiras aberrações. Pena de morte não resolveu. Elias Jacó, quero ouvir o tema muito polêmico, né? Vira e mexe, surge essa discussão, pena de morte, não é uma pena de morte. A pena de morte é a morte da pena. Não tem o menor significado. Hoje em dia, nós dissemos que perdeu totalmente a legitimidade a pena de morte. Ela é inaceitável sob todos os aspectos. Ela só existe em razão em sociedades que têm um corte religioso, não é? Irracional, portanto, no sentido jurídico do termo, ou então sociedades como a norte-americana, em alguns segmentos da sociedade norte-americana, que é, pela sua própria natureza, uma sociedade formada com a cultura da violência, não é? Todo mundo sabe, conhece a história dos Estados Unidos, sabe qual é a belicidade do americano, como conhece as virtudes também deles, né? Mas hoje realmente ela é uma forma de eliminação que está em extinção. Aliás, o nosso querido Gustavo, não é que fez a colocação, ele foi muito feliz na colocação inicial. Nós temos que adotar a lei do talião, né? Nós deveríamos ser, quem mata deve morrer. Olho por olho. Pois é, isso é da época de Hammurabi, época pré-histórica do direito, né? E foi na época uma extraordinária evolução. Eu costumo dizer que a pena do talião, olho por olho, dente por dente, foi a maior evolução do direito penal de todos os tempos. Por quê? Porque instituiu a chamada proporcionalidade da pena.
coisa que até então não existia, né? Até então, o sujeito que dava um pisão no outro na rua era punido pela vítima, pela família da vítima, eliminavam a família dele toda, não é? Até que o Hammurabi, a sociedade, percebeu que estava se enfraquecendo com esse tipo de resposta à prática do crime e adotou um sistema proporcional. Não vai além disso. Isso é uma evolução extraordinária. Só que com o tempo ele percebeu que onde ele tinha uma morte, ele passou a ter duas. Não é? Olho por olho, dente por dente. Se alguém cega deve ser cegado, onde ele tinha um cego, ele passou a ter dois. Não é? Quem acertou, tirou a mão de alguém, tira-se a mão dele. Então, em vez de você ter uma maneta, você tinha dois. E o que aconteceu? A sociedade começou a se enfraquecer e os inimigos acabaram tomando conta daquela sociedade fraca. Por isso, se evoluiu no sentido de uma pena racional, que tem um significado, que não é aplicada simplesmente como uma resposta vingativa da sociedade. A partir daí foi só evolução. A prova disso, nos estados, nas nações, nas sociedades que efetivamente tratam a pena como a resposta civilizada, entre as quais a pena de prisão, por exemplo, é a última instância a ser adotada, o índice de reincidência, o índice de retorno à criminalidade, que é o que marca a eficiência do direito penal, não chega a 2%. Então, você vai à Bélgica, à Suécia, à Holanda, 2% apenas é que voltam a praticar o crime depois de receber pena. E que pena? Penas não necessariamente privativas de liberdade, muito menos a morte. Que é isso? Não é? Recebem penas adequadas à sua própria condição, que implicam um sofrimento. Pena é sofrimento, não é brincadeira, é aflição, é dor, mas que não necessariamente é esse absurdo que é o descontrole. No Brasil, que nós temos um contingente enorme de presos, não é? Nem todos cumprindo pena, o que é pior ainda, não é? Nós temos um índice de reincidência em torno dos 80%. 80% daqueles que saem do sistema penitenciário voltam a praticar crimes, e crimes cada vez mais violentos e organizados. Esse é o problema da pena. Agora, a pena de morte você acaba perdendo totalmente a condição de falar que pretende recuperar, pretende... Outra coisa, eu vi uma vez um comentário de uma pessoa do exterior cujo autor de crime contra a família estaria sujeito à pena de morte. Eu falei, eu não quero a pena de morte por aquele que praticou esse crime. Eu quero uma pena que ele sofra em vida, porque a pena de morte é muito cômoda. O criminoso simplesmente é eliminado e pronto. Que tipo de reparação essa família teria, né, se não a de ver esse cidadão ter a sua vida abreviada e ponto final? Que satisfação é isso? Isso não é satisfação, isso é vingança. Isso está deslegitimado. Aliás, para começar a conversar, porque falar sobre pena de morte não é brincadeira. Eu costumo dizer para os meus alunos que há dois assuntos que dificilmente devem ser tratados em faculdade de Direito. Um deles é a pena de morte. Outro deles é o júri. Isso não é brincadeira. Deveriam ser tratados em faculdade de comunicação ou em faculdade de psicologia. Mas no direito, essas coisas não se sustentam mais com o mesmo fundamento de antigamente. Eu li recentemente essa frase que o Elias acaba de pronunciar aqui. Pena de morte não é justiça, é vingança. Né? Pena de morte é a morte da pena. Esse é título de um artigo que eu escrevi há mais de 10 anos Se o infrator, se o criminoso, se ele vai para a cadeia, se ele vai realmente ficar preso, né, como disse o doutor Elias, aí realmente a família da vítima se sente realmente recompensada em ver que o autor do crime está na cadeia. O problema é que, por uma série de fatores... nem todos vão para a cadeia. Ou se vão, é aquele negócio, cumprir um terço da pena, um sexto da pena, vai para a rua, e aí a família fica olhando para ontem. Como é que faz? Aí você tocou no problema. Realmente, esse é um problema brasileiro. É a chamada impunidade. A impunidade. A impunidade é tão fatora geradora de crimes quanto a outros fatores. Porque você começa a perder a crença na sociedade politicamente organizada, juridicamente organizada. E você vê esse Estado como um Estado gerador de crimes. E no Brasil, não necessariamente a parte da condenação, enfim, aquela parte em que nós chamamos de conhecimento do fato e aplicação da pena. O problema é na execução da pena. A nossa lei de execuções é uma lei que possui muitos vazamentos. E nisso, realmente,
Dou toda a razão a essas pessoas que pensam estar defendendo, na verdade, um rigor maior, quando, na verdade, estão fazendo uma crítica procedente ao sistema de execuções de pena no Brasil. Porque as penas brasileiras são elevadas, viu? Se você compara com o mundo todo, as penas combinadas, estabelecidas na legislação para os crimes, de um modo geral, estão acima daquilo que efetivamente no universo nós temos. Mas tem algumas distorções aí, não tem? Muitas distorções. Inclusive fatos que não deveriam ser definidos determinado como crime crimes. bárbaro Lógico, paga menos, outro que lógico. rouba um pão paga mais. Esse é que é o problema. Tem umas coisas assim, aqui eles são meio difíceis de entender, né? Um desequilíbrio sempre existe, é lógico, não é? Você não pode ter a perfeição, mas é preciso perseguir, pelo menos, um sistema coerente. E ele é coerente quando aplica uma pena dura, porque o crime é um crime grave, mas no momento de punir efetivamente acaba abrindo, né, algumas perspectivas que se transformam realmente em impunidade. É como disse o Rocha, muitas vezes a vítima de um crime grave, crime de morte, crime de lesão corporal gravíssima, um roubo e tal, vê o sujeito que deveria estar cumprindo pena sair do sistema penitenciário antes mesmo dele, não é? Quer dizer, que vai sair da delegacia e encontra o sujeito no meio da rua. Isso tem muito a ver com a leniência, com a benevolência do nosso sistema de execução criminal. O juiz brasileiro condena, e condena muito. Essa história de juiz solta, e eu posso lhe assegurar que não é verdade. Como advogado, eu posso lhe garantir que o judiciário não solta assim tão fácil, não. É que divulga pouco aqueles casos que são de condenação e que permanecem sujeitos à lei. Divulga pouco. Quando o sujeito é solto, a divulgação é muito grande. Ione Furukawa, temos mais participações aí, pessoal questionando aqui os convidados, não? Temos sim, a pergunta do Roberto do Guarujá. Parabenizo o programa e a todos e pergunto ao Absair. Por que os caixas eletrônicos permanecem funcionando das 22 às 6 da manhã, já que não há movimentação financeira a não ser pelo crime organizado? Estou estranhando isso, porque em todo lugar que você vai nos bancos está lá escrito, o caixa eletrônico não funciona das 10 da noite, das 10 da noite às 6 da manhã que ele fala? Às 6 da manhã, Roberto. Eu estou acostumado a caixa eletrônica que não funciona das 10 da noite às 6 da manhã. Funciona, mas há uma funcionamento. limitação. Há uma limitação. R$100. É R$100, pode sacar. Então, isso é o que acontece. Agora, o caixa eletrônico foi criado para facilitar a vida das pessoas. Quer dizer, você está de repente você não teve tempo de ir no banco e você dá uma passadinha no caixa eletrônico, chega lá, quebra o galho. Só que, o doutor Luiz estava falando, é tudo uma questão de cultura. Você passa em alguns países aí, você vê lá, é perfeitamente normal. Eu vi um caso em que a pessoa chega, tem lá uma espécie de um pequeno elevador, põe o cheque ali, o cheque sobe e desce já com o numerário, sem que a pessoa tenha que entrar no banco. Entendeu? Então, tudo é uma questão de cultura, porque aqui nós temos um outro fator que eu acho errado, doutor. Acredita-se que a polícia é a solução para todos os problemas ligados à violência. E nós sabemos que não é a polícia apenas. É todo um conjunto. Então é muito fácil olhar, comentar, criticar, falar. Mas viver a realidade é outra história. Bom, os caixas eletrônicos... Ainda nesse campo, né? Os caixas eletrônicos não são explodidos quando tem alguém fazendo alguma transação, são explodidos de madrugada. Exatamente. Né? O que precisa é dar um tratamento penal diferenciado a essa espécie de furto ou de roubo. Uma gravação aí, um momentozinho de pena, talvez ainda é visto como furto, né, doutor? Desestimulasse. É visto como furto, né? Ainda é visto como furto. Em alguns casos é furto. Em Exatamente. alguns casos, de fato, é um furto praticado com explosivo, que é um agravante. E eles não têm a menor noção do poder daquele explosivo, eles destroem o prédio todo. Rocha, meu querido jornalista, como é que esses cidadãos têm acesso a dinamite, a explosivo? Não é o Exército que cuida disso? Com certeza. É verdade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso durante o intervalo e, em instantes, retomamos a sequência aqui do painel regional. É rápido. Voltamos, este é o terceiro e último bloco aqui dessa edição do painel regional. O Márcio Pino, presidente do Sindicato da Polícia Civil, dos Policiais Civis de Santos e Região, o nosso Elias Jacó,
o Absair Rocha e, é claro, a Ione acompanhando aí tudo que de importante acontece aqui, a sua participação, as suas dúvidas, as suas opiniões aqui com os temas que a gente coloca em discussão e em debate. Aproveitar um pouquinho a presença do Márcio aqui, ele que recentemente assumiu a presença do sindicato, né, para explicar para a gente, né, Rocha, basicamente aí quais são as suas propostas e o que é que o sindicato vai lutar aí daqui para frente, vai continuar lutando, enfim. Claro que questão salarial é uma delas, condições de trabalho. Diga lá, Márcio. A gente assumiu com compromisso com a categoria de estar empenhado e lutando pela melhorias de salários, condições de trabalho e também uma reestruturação, inclusive tem um projeto de lei no Congresso Nacional, 1949, que ele é da Lei Orgânica da Polícia Civil, ela dá uma diretriz para as polícias dos estados e Distrito Federal. Isso daí a gente vai estar empenhado para que seja aprovado. Isso daí precisa de um consenso entre as categorias, no caso os delegados, os operacionais. Isso daí. Com relação à estrutura em Santos, eu estou tendo uma boa notícia. Com essa troca de comando, o Dr. Manuel Gatto foi designado para assumir a nossa seccional aqui de Santos e eu acompanho o trabalho dele desde lá de Jacupiranga. Então é um delegado empenhado e ontem eu tive com ele assumiu o compromisso de estar, num período de 6 meses, mudando a cara das delegacias da nossa região. Inclusive eu fui mostrar para ele fotos e as condições de algumas unidades nossas. Fui surpreendido, isso daí ele já tinha em mãos, inclusive com processo já de solicitação de reformas e até mudança de algumas unidades que ele considera também com condições inadequadas para o trabalho. Então, com relação à parte de estrutura da nossa região, eu acredito que essa parte daí vai facilitar e muito a vida do sindicato. E mais, nós estaremos atentos e de olho nesse prazo daí. Agora, com relação a salário, nós estaremos reunidos com a Federação dos Policiais a semana que vem e estaremos de forma unificada entre os sindicatos das regiões, de todas as regiões, fazendo uma assembleia com pauta de reivindicações, que eu vejo que essa parte daí o governo continua não atendendo e a gente vai acabar tendo que ir para uma parte não amigável. Acho que isso daí vai ter que mobilização, vai ter que ter muita manifestação para que nós possamos ser ouvidos e mude um pouco essa situação nossa. Hoje a gente sofre com isso, não só de salário, mas com efetivo. Hoje policiais, eles migram para outros concursos e deixam a polícia, diminuindo ainda mais o efetivo, que já é pouco e acaba prejudicando ainda mais. Rocha, pois não? Alguma dúvida com relação à atuação futura? Espero que o Bino tenha mais sorte do que os antecessores, porque realmente é difícil tirar alguma coisa do governo nessa área, né? A gente falou sobre isso aqui no final do ano, que a Polícia Militar consegue trazer para a Baixada alguns milhares de policiais para ajudar na segurança. Consequentemente, com mais PMs na rua, mais ocorrências chegam nas delegacias. Mas as equipes das delegacias continuam as mesmas do ano inteiro. Então, aquele mesmo escrivão, com o investigador, com o agente de telecomunicação, com o delegado, para atender 3, 4 vezes mais pessoas do que seria normal. E não recebe reforço. Eu não sei se vocês veem a coisa por esse lado, se faz parte dessa pauta de reivindicação que vocês estão fazendo, também pedir que a civil também receba reforço nessa época, né? Época de férias aí, férias prolongadas aí, e a militar aumenta em 50, em 200, 300, 400 policiais, e a civil fica do mesmo jeito, com a mesma equipe, com a mesma quantidade de policiais. Nós estamos assumindo agora, isso daí é um trabalho que nós estaremos fazendo junto com os prefeitos dos municípios da nossa região, para que esse aumento de efetivo não seja somente na temporada.
mas também durante o ano todo, sendo que nossas cidades que são aqui, ela recebe um número de turistas elevados aos finais de semana, devido à proximidade da Já Baixada. acabou essa história de temporada, né? Faz muito tempo que nós não temos mais temporada. Nós somos todo ano uma temporada. Que é isso? E não justifica o reforço policial só na chamada temporária. Nós continuamos Na verdade, ainda nós aquela temos vidinha picos. provinciana. Isso já não existe mais. O Réveillon é um pico, o Carnaval é outro pico, e alguns feriados aí são Não, picos de o movimento movimento. né? é O movimento permanente, constante. é permanente. O movimento é permanente, realmente. E também a gente, com isso daí, um dos fatos que a gente comentou da impunidade é essa escassez de policiais faz com que isso aconteça. Um policial, no momento que ele deveria estar investigando, estar procurando o criminoso, ele está buscando equipamentos e papéis porque não tem pessoas que, por exemplo, que levam às delegacias, papéis sulfite, coisas que não tem nada a ver com a profissão. Papel sulfite, água, tudo para estar levando. Outra fita da máquina. Fita da máquina. Escoltado, preso às Pois vezes então, também. escoltar preso, o policial, o investigador de polícia, o agente, ele tem que estar, por exemplo, na rua, ele tem que estar investigando, ele tem que estar, por exemplo, ali empenhado para que na elucidação do crime, o policial civil. E o escrivão de polícia, muitas vezes ele acaba ficando atendendo a população, fazendo boletim de ocorrência, onde uma pessoa que poderia estar ali, por exemplo, terceirizado, fazendo aquele primeiro atendimento, como a Polícia Federal faz, o primeiro atendimento, e o escrivão voltado, o quê? Está juntamente com o delegado, no inquérito policial, que hoje em dia o inquérito policial é uma peça que está ali simplesmente mera ilustrativa, acaba não elucidando nada. Assim como o doutor Elias falou, que a reincidência chega a 80%, por exemplo, a única coisa que acaba acompanhando o índice dos países que ele citou, nórdicos, são a elucidação, que aí sim beira aos 2%. A elucidação, enquanto os países nórdicos a reincidência chega a 2%, aqui a única coisa que acompanha os 2% é a elucidação, que é abaixo dos 2%. Então, quando você não esclarece, quando você não leva ao conhecimento da justiça o criminoso, o que acontece? Você dá uma sensação de impunidade. E acaba aumentando, elevando a criminalidade. Isso é que acontece. Elucidação 2%? Esclarecer o caso. Mas é 2% dos casos que não se esclarecem. Não, que esclarece. Esclarece 2%. Absolutamente. De cada 100 casos, Cada 100 casos se esclarece 2? menos que 2. Isso dito pelo Eu já antigo falei aqui, secretário de inclusive, Segurança isso aqui. Pública. E um detalhe, veja só. Nós temos, por exemplo, tem um empresário que foi executado no Gonzaga. Quem é o responsável até agora não se sabe. O comerciante que foi executado na Zona Noroeste, também latrocínio, também não se sabe. Esse garoto que foi estupidamente assassinado aqui. Então, a equipe é sempre a mesma. A equipe começa a investigar o caso do empresário. Né? Aí acontece outro crime. Essa equipe passa para o outro crime. E acontece outro, ela vai para o outro. E não esclarece nada. Porque não tem condições técnicas. Nesse sentido, eu gostaria até de fazer essa observação. A gente precisa recuperar, de fato, a capacidade investigatória da Polícia Civil. Essa é a razão de existir da Polícia Civil. A Polícia Civil é a polícia judiciária, a gente costuma chamar. É exatamente a polícia que investiga, que esclarece, que vai atrás das provas ou dos indícios que podem levar ao Ministério Público e ao Judiciário a condenação de um autor de crime, seja ele o crime que for. É preciso realmente recuperar, retomar essa capacidade, esse poder de investigação. Há muito tempo a Polícia Civil deixou de se dedicar à investigação por essas razões, entre outras, que vocês estão colocando. Neste sentido, eu gostaria de ter uma visão otimista. Nós estamos recebendo um novo diretor da nossa região policial, o Dr. Gaetano. O Dr. Gaetano é um santista, não é? Que é conhecido pela sua competência investigativa. Né? A gente costuma dizer, na linguagem policial, que ele é um delegado operacional. Na verdade, todo delegado tem que ser operacional, mas ele é, sobretudo, um mestre na investigação. É um prêmio para a cidade, para a região, nós temos hoje o Dr. Gaetano.
Eu acredito muito nele, trabalhei muito com ele quando promotor, tive a oportunidade, inclusive, de pedir a orientação dele já como advogado, e posso assegurar que ele vai até com a escolha do delegado seccional, que, segundo diz Raul Márcio, também tem esse perfil, ele vai mudar realmente essa visão. Ele vai motivar muito mais os policiais da nossa região. Que o conhecem a região. E o respeitam. Conhece profundo. Se não me engano, Rocha, ele é o primeiro delegado de origem na Baixada depois do Maneco. Eu acho que o último delegado de Santos que chegou à diretoria foi o Manuel Luiz. O doutor Luiz Blazek também chegou, mas ele não é oriundo de Santos, ele esteve em Santos. O Blazek foi delegado geral. Eu digo aqui, diretor de divisão ou cargo equivalente. Nós tivemos no passado o doutor Maneco. Depois do Maneco, acho que ele é o primeiro que assume. E realmente ele tem um perfil altamente, de alta eficiência, de alta honestidade, de alta competência. E motiva muito os policiais, porque tem liderança na classe. Ele é um líder nato, Exato. Ele conhece a região como poucos, ele conhece os policiais que ele encontrou aqui, muitos ele deixou aqui, agora ele os reencontrou. Então, para nós que moramos aqui, policial, não é? a luz do fim do túnel. Ele começou como agente policial. Começou como investigador. Investigador de polícia. Ocupou todos os cargos mais importantes da polícia aqui da região. DIG, Rose, esses cargos todos. Muitos dos quais ele inspirou. Tem tudo para fazer aquilo que a gente precisa, dar segurança. Agora, pelo amor de Deus, deem condições para que essa autoridade possa trabalhar, só isso. Ione Furukawa, mais telespectadores aí participando com a gente? Pergunta do Luiz Gonzaga, da Vila Belmiro. E a lei do Código Penal, com mais de 60 anos atrás, não está na hora de ser atualizada? Sim. Aliás, o projeto de Código Penal está já na mesa para ser votado, não é? Só que não é essa coisa que o pessoal está esperando aí, não. Ele tem muitos defeitos, não é? Mas já, na verdade, o que mais demanda reforma não é o Código Penal, é o Código de Processo Penal, que já sofreu algumas alterações, vem de sofrer agora uma última, não uma alteração, mas uma atualização com relação à audiência de custódia, que poderá, inclusive, também contribuir muito para a maior eficiência do processo penal, mas o nosso Código de Processo Penal, ele está totalmente defasado, totalmente defasado. É claro, é um conjunto de leis criminais, não é? Mas o Código Penal, apenas para informar, o projeto de Código Penal já passou pelas comissões da Casa e deve ser submetido ao plenário este ano. Ele está sendo discutido desde 2009, esse atual projeto. Perfeito. Bom, meu caro Marcos, queria saber o seguinte, com relação às principais reivindicações, aí deverá haver algum movimento? Vocês estão preparando aí alguma comissão junto ao sindicato estadual? Vão buscar a Secretaria de Segurança Pública para colocar os problemas que estão acontecendo? Claro que isso já foi feito muitas vezes, o Rocha já lembrou aqui, enfim, né? A gente espera que você tenha mais sorte do que os antecessores, essa coisa toda, mas o que está previsto aí para suas primeiras atividades aí? Ontem eu estava com o presidente do sindicato da região de Presidente Prudente. A gente vamos buscar uma ação conjunta, onde quem decide as pautas, as reivindicações principais é a categoria. Nós estaremos buscando ouvir a categoria, estaremos marcando uma assembleia entre o dia 25 agora e o dia 10 de março, apesar de estar um pouco tardio, porque deveria isso aí ter feito em janeiro, mas assumimos em janeiro e não deu tempo de contactar os demais sindicatos. Mas estaremos fazendo isso daí no máximo, mais tardar em março. Nossa database é em março. E buscaremos uma pauta unificada entre os sindicatos das regiões e estaremos levando para o governo. E caso a gente não consiga, por exemplo, o diálogo, aí usaremos daquilo que é estipulado por lei, que no caso paralisações, manifestações, esses movimentos. O que não dá para ficar é inerte aí com a falta de policiais, com os baixos salários, com as condições de trabalhos que estão lastimáveis. Isso daí a gente vai estar lutando. É o nosso dever e o nosso papel como sindicato e a gente assumir um compromisso junto com os associados. Prioridade zero seria uma revisão aí salarial
E o E aumento do efetivo aqui. O aumento do efetivo. Isso pra daí cidades seria... da região. Isso, e as condições de trabalho, eu acredito que isso daí a gente, na nossa região, a gente conseguiu solucionar com a vinda do Dr. Manuel Gatto. Isso daí eu tenho certeza. E caso o governo, a gente tenha, sabe da boa vontade dele. Agora, caso o governo não venha, por exemplo, vai a colaborar e tá, por exemplo, vai disponibilizando verbas para que isso daí venha a acontecer, aí sim, nosso sindicato estará atuante e estará buscando a categoria para que ela venha nos apoiar e estar participando. Isso daí, com manifestações, nós estaremos pondo a público o verdadeiro motivo das delegacias estarem, por exemplo, nessas péssimas condições. O Palácio da Polícia, ela em 2013, no dia que o governador reinaugurou a delegacia do Porto, ele anunciou publicamente que estaria disponibilizando verba para a sua reforma. Até agora nada. Vamos ver se isso daí é tocado para frente. Eu acredito na nova gestão, como o doutor Elias falou, tanto o doutor Gaetano como o doutor Manuel Gatto são pessoas competentes e eu sei que eles estão aí empenhados e dando o máximo aí para que isso daí venha a acontecer. Márcio Pino, obrigado pela presença aqui com a gente. Estamos fechando mais uma edição do Painel Regional. Sucesso aí na presidência dos sindicatos policiais civis aqui de Centro Região. Volte sempre aqui conosco, né? Da mesma forma, Elias Jacó, prazer recebê-lo de volta aqui em 2015 no painel. Sempre nosso comentarista habitual também, como é o Rocha. Obrigado a ele, obrigado, Ione, a você que nos acompanhou. Juntos sempre, de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise 8 da noite. Sábado, uma edição às 3 da tarde, e aos domingos, uma outra edição às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.